Abre seus braços assim comigo. Aí você vai dizer assim: nossa, esse tal de Orlando gosta de abrir os braços, né? Eu gosto. Tem abraço grátis até. Se quiser, depois não tem problema. Acolher sempre, ser feliz, né? Não é mesmo? Se eu der uma topada, eu continuo a sorrir. Porque tem que valer a pena na hora de chorar, né? Verdade, tem que ser sempre feliz. Diga comigo: Espírito Santo. Espírito Santo, Eu quero que tu venhas. Eu quero que tu venhas E controle o meu ser. e controle o meu ser. Eu preciso, Espírito Santo, Eu preciso, Espírito Santo, da tua graça. da tua graça. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Espírito, cante. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu sentir. O meu agir. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. Meu sentir. O meu sentir. Meu agir. O meu agir. Peça. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a rezar comigo agora. Há uma responsabilidade conosco, missionários, também os padres, enfim, de ajudar você a rezar mais e rezar melhor. E o intuito de conduzir um momento de oração é para isso, porque diante das nossas realidades, a nossa vida espiritual sempre precisa de retomadas. Quantas vezes você estava lá em cima na oração e de repente caiu, não é verdade? Parecia que você depois era uma das piores pessoas do mundo, porque o coração reconhecia: estou ofendendo a Deus, estou ofendendo a Deus, estou ofendendo a Deus. Mas o segredo é esse, é retomar. O pai, a mãe explica para o filho 2, 3, 4, 5 vezes, infinitas vezes.
e a criança erra novamente. Mas nós ainda, em alguns momentos, esgotamos nossa paciência. Acontece, não é? Mas Deus ainda não se esgota na paciência conosco. Eu não sei em que ponto você está, mas agora é a hora de retomar. O Osana é celebração, mas o Osana também é retomada para muitos, amém? Então diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço, vem com teu Espírito, vem com teu Espírito e de fato, e de fato controla o meu ser, controla o meu ser, controla os meus sentidos, controla os meus sentidos, porque é verdade, Senhor. porque é verdade, Senhor. Dali a um momento Dali a um momento eu me distraio, eu me distraio. dali a um momento Dali a um momento eu acabo por pecar novamente eu acabo por pecar novamente e me distancio de ti novamente. e me distancio de ti novamente. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais. Se for preciso, Se for preciso, todos os dias todos os dias, eu quero buscar, eu quero retomar eu quero retomar e voltar à tua e presença. voltar à tua presença. Mas eu preciso ser animado Mas eu preciso ser animado pelo teu Espírito Santo, pelo teu Espírito Santo, porque dentro da minha alma porque dentro da minha o alma, teu Espírito teu Espírito é a minha alegria, é a minha disposição. é a minha disposição. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Eu sou necessitado. Eu sou necessitado. Eu preciso desta graça Eu preciso desta graça para retomar hoje, para retomar hoje, amanhã e depois de amanhã, e depois de amanhã, e retomar sempre e retomar sempre com a ajuda do teu Espírito. com a ajuda do teu Sem a ajuda do teu Espírito, sem a ajuda do teu eu não posso, eu não posso, eu não consigo. eu não consigo. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito vem Santo, controlar o meu ser, para que eu não me perca nos meus sentimentos que me traem, que me traz nos meus sentidos que muitas vezes me traem, me fazem julgar errado as coisas, as pessoas, as situações. Vem, Espírito Santo, eu preciso de ti. Vem agora, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Pegue os seus braços, solte a sua voz no Espírito agora, mais uma vez, solte a sua voz no Espírito, reze, reze, deixe encher este lugar. Nos preparamos para mais um momento onde seremos ensinados. Reze, reze, até mesmo pedindo ao Senhor que os seus sentidos agora sejam tocados, reavivados. Que você não se perca durante esta pregação, durante este ensinamento. Que os teus sentidos estejam todos aqui. Como disse o Padre Roger no início da manhã, que você deixe lá fora aquilo que te preocupa. Não é abandonar, mas é se concentrar, compenetrar naquilo que o Senhor tem para você. O Senhor quer cuidar de você, a começar também dos teus sentidos. E pedimos pelo Padre Roger aqui também, para que ele mais uma vez seja usado pelo Senhor. Solta a sua voz no Espírito. Sim, Senhor, nesta tarde nós nos colocamos à disposição do Espírito para ouvir, e quem ouve obedece. Nós queremos ouvir a Tua palavra comunicada a nós na força do Espírito. Estamos todos envoltos nessa força e tomamos posse desta força, porque a Virgem Maria está conosco e ela também conduz a todos nós junto a Ti, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor.
pela graça desta tarde, por tudo que farás conosco e estás fazendo nesta tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mais uma vez. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Boa tarde. Tudo bem? Que coisa boa. Eu queria que você pegasse a sua palavra e abrisse comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. Eu preciso seguir a orientação que o Espírito Santo me deu, mas nós vamos chegar lá onde nós devemos chegar. 24, Mateus 24, versículo 12. Mateus 24, versículo 12. Você vai perceber que esses dois versículos que nós iremos ler do texto de Mateus está falando do sermão escatológico de Jesus. É quando Jesus vai falar sobre as realidades dos fins dos tempos. Vamos recordar que na pregação da manhã eu trouxe para vocês a primeira pregação do apóstolo Pedro, não foi? Depois do Pentecostes, o que ele disse quando eles pensavam que todos estavam embriagados? Aqui ninguém está embriagado. Aconteceu o que está escrito na profecia de Joel. Eis que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda carne. Não é? E ele vai dizer exatamente dos últimos dias. Eu não sei se você sabe, mas hoje é o último dia. Hã? É o último dia de novembro, não é? Começa dezembro amanhã, mas também é o último dia do ano litúrgico, não é? Começa um novo ano litúrgico amanhã, no primeiro domingo do Advento. O Advento a gente está se preparando para quê? Para o Natal, mas também para a vinda de Jesus. No entanto, que o primeiro texto que nós vamos meditar amanhã no Evangelho, do primeiro domingo do Advento, vai ser sobre a vinda gloriosa de Jesus. Então eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês essa dimensão que faz parte do carisma Canção Nova. O Padre Jonas sempre nos ensinou que a Canção Nova existe para preparar um povo bem disposto para a vinda de Jesus. Então, aqui vai dizer assim: a iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Quem, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos repetir esse versículo 13. Quem, porém, perseverar até o fim, esse será... Leia como está na sua Bíblia. Em voz alta.
Amém. É a mesma coisa. Quem perseverar até o fim será salvo. Mas existe um detalhe aqui. Quando nós falamos sobre as realidades dos fins dos tempos, a gente vai ver que Jesus ele mostra alguns sinais na natureza, sinais de guerra, de nação que levanta-se contra outra nação, pestes. Ele vai falar de sinais no sol, nas estrelas, mas, ao mesmo tempo, o próprio Jesus vai trazer um detalhe importante. A iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. A palavra grega, o grego no original, essa palavra aqui pode ser o pecado, a maldade, em algumas traduções. Aqui, até que na Bíblia da CNBB, da conferência é a que eu estou usando, dos bispos do Brasil, ela fala a iniquidade, ela está um pouco mais próximo daquilo que o grego está dizendo. Iniquidade, no grego, a palavra é anomia. Repita comigo, anomia. O que é anomia? Então tem o prefixo a, nomos. Anomos. O que isso quer dizer? Fora do normal, pode ser um pouquinho, mas isso quer dizer especificamente o seguinte: rejeição a tudo que é lei e mandamento de Deus. Na verdade, lei natural. Mas se você for estudar, isso nós fomos estudar, o que é lei natural, ela vai muito além do que aquilo que hoje nós defendemos como lei natural, por exemplo, nas câmaras, aí no legislativo, né, onde se fazem as leis e tal. Muito mais do que a lei natural que nós entendemos em nós. A lei natural, ela consiste na lei proveniente de Deus e dos seus mandamentos e na interpretação daquilo que é a palavra de Deus pelo magistério da igreja. Então, Jesus está dizendo que quando estivermos perto dos fins, dos sinais da sua vinda gloriosa, a iniquidade, a anomia, eu vou falar a palavra mais fácil, a desobediência, mas quando eu fui pesquisar há um tempo atrás sobre isso, a palavra lá, no grego, a gente acha até... quem é que tem alergia? Você tem alergia a alguma coisa? Não é? A palavra está dizendo alergia aos mandamentos e às leis de Deus. Você consegue ver isso acontecendo no tempo atual? Sim ou não? Você consegue entender e perceber que isso tem acontecido de forma generalizada? Inclusive até dentro do nosso meio, não é só lá fora. Aquilo que o próprio Bento XVI, no início do seu pontificado, né, na verdade nem foi no pontificado, quando ele celebrou a missa Pro Eligere Romano Pontífice, é a missa para a eleição do pontífice. Ele era o decano do colégio cardinalício, então ele presidia a missa para a eleição do próximo papa. E quem foi eleito? Ele. Então, na homilia, ele disse que nós tínhamos chegado num tempo da ditadura do relativismo. Olha, que palavra forte. Onde nada mais, né, ele dizia, é definitivo. É o que eu digo, é o que eu acredito, é a minha opinião que determina. Não existem mais verdades absolutas. E aí ele vai dizer ainda que aqueles que professassem a fé nesses tempos de ditadura do relativismo, fossem fiéis ao credo da igreja, seriam acusados de fundamentalistas. Está escrito lá, se você procurar na internet e ler essa homilia, ela é tremenda, ela é muito boa. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. São Tomás de Aquino, quando vai analisar os sinais que Jesus dá em relação aos fins dos tempos, ele vai dizer assim, olha, guerra sempre teve, peste sempre teve, nação sempre quis se levantar contra nação, sinais na natureza nós também constatamos. E aí São Tomás de Aquino se pergunta, mas será que é a intensidade desses eventos? Mas ele pega Agostinho e ele diz assim, né, usando Santo Agostinho, mas como nós conseguiremos medir que a intensidade é suficiente para a gente dizer que Jesus está próximo? Nós não temos materialidade para isso. Porém, juntando tudo o que está revelado sobre a questão dos fins dos tempos.
Por que eu estou falando isso? Hoje é o último dia do mês de novembro. Hoje é o último dia do ano litúrgico. Amanhã é um ano novo. Começamos advento. Preparar-nos para a vinda do Messias, que vai nascer no Natal, mas a sua segunda vinda em glória. Então, nós precisamos perceber que o nosso tempo, e me entenda, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar na nossa geração. Se você perguntar, padre, o que você quer? Eu quero ser arrebatado. Eu não quero morrer. Né? E olha que o arrebatamento que eu estou dizendo não é o que os protestantes acreditam, não, tá? O que os protestantes falam de arrebatamento é heresia. Porque eles dizem que antes da manifestação do anticristo, na provação final, os fiéis vão ser arrebatados, não vão sofrer. Isso é arrebatamento. Não, o arrebatamento que eu estou dizendo é Jesus vem nos ares, e aqueles que são dele vão ao encontro dele. É isso. O que eu estou dizendo assim, eu gostaria de não morrer, eu gostaria de ser levado aos céus quando Jesus vier. Entendeu? Por isso que eu queria que ele viesse na minha geração, na nossa geração. Agora, se ele vai vir ou se não vai vir, isso não cabe a nós. Porém, a nossa geração, ela comporta a maioria dos sinais. A maioria dos sinais. Vou te mostrar um. Vai lá em 2 Timóteo, tá com a Bíblia aí? 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver aqui, Paulo vai dar algumas dicas para nós desse tempo. Vamos lá. Tempo do fim. Versículo 1 do capítulo 3. Vamos ver o que o apóstolo vai dizer. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, ímpias, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Foge também dessa gente. Por que o apóstolo está dizendo foge dessa gente? É porque a gente tem que abandonar as pessoas, não vamos evangelizar, não vamos correr atrás desse monte de gente que está dizendo, não. Ele está dizendo, não conviva com pessoas assim, porque essa onda pega. Isso é um vírus que pega. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Então, aqui tem um sinal interessantíssimo, que ele vai destacar. Mas se a gente fosse aqui no capítulo 4, ele vai dizer assim, olha só, olha o que nós estamos fazendo aqui no Osana. Versículo 1 do capítulo 4, passa só uma página aí na sua Bíblia. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado, proclama a palavra, insiste oportuno e inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Com toda longanimidade e ensinamento. De fato, vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme os seus desejos, quando sentem coceira no ouvido. Gente, nós não estamos num tempo assim, não. Eu não sei aqui em Portugal, mas lá no Brasil, eu vou fazer 18 anos de padre daqui a uns dias. Tem 18 anos que eu prego na televisão. Eu não posso mais falar o que há 18 anos atrás eu falava abertamente na televisão. Senão eu saio de lá preso. Não é? Senão eu saio de lá preso. Porque as pessoas não suportam mais ouvir. E Paulo avisou, gente, olha, por isso que a gente tem que insistir. Vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme os seus desejos, quando sentem coceira no ouvido. Então, eu e você, nesse último dia
do mês de novembro, último dia do ano litúrgico, nós não podemos deixar de olhar para essas realidades. E o que Jesus disse para nós, no texto primeiro que eu li, não é? A iniquidade, a anomia, repita comigo, a anomia, a rejeição, gente, generalizada, mundialmente falando, estruturalmente falando, a rejeição à lei natural, aos mandamentos de Deus, aos ensinamentos de Cristo, crescerá tanto que o ágape, o amor, esfriará em muitos corações. Deixa eu te dizer, posso te contar um segredo? Sim? É por isso que nós estamos fazendo esse Osana Portugal. Para que o amor não esfrie no nosso coração. É por isso que nós estamos dizendo isso, olha, recebereis a força do Espírito Santo, para que o amor não esfrie. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa, e aqui eu digo diante dos meus irmãos de comunidade, se o meu coração esfriar no amor, é porque, desculpa, eu vou falar uma coisa que o Padre Jonas não gostava que eu falasse, mas eu vou falar, desculpa, Padre, é porque eu sou um baita de um sem vergonha. Se esfriar no meu coração, porque todo final de semana eu estou pregando o Evangelho em muitos lugares. Todo final de semana eu faço uma experiência tremenda com o Espírito Santo em comunidade, dos lugares que eu vou pregar. Na minha oração pessoal, na capela da minha casa, eu estou ali vivendo uma experiência de intimidade com o Espírito Santo. Então, é por isso que nós precisamos continuar. Nós não podemos parar. Nós precisamos perseverar, porque a palavra de Jesus, depois que ele fala dessa realidade de iniquidade, de anomia, e aí eu vou usar a palavra para você, apostasia da fé e apostasia da verdade, isso está se tornando generalizado. Ele vai dizer, o amor esfriará no coração de muitos, mas porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha para quem está do seu lado e diga, eu e você. Pergunta para esse irmão agora aí, com um sorriso bem lindo para ele, diga assim, você me permite ser profeta na sua vida? Ele te deu permissão? Sim ou não? Então profetiza agora, você tem coragem de profetizar? Eu vou dizer a profecia e você vai falar, posso? Você perseverará até o fim e será salvo. Glória a Deus, eu estou tomando posse. Espera aí, não aplauda não, espera um pouquinho. Agora vocês vão gritar para mim, Senhor Padre Roger, o senhor vai perseverar até o fim e será salvo. Glória a Deus, agora pode aplaudir. Só que eu preciso ser muito sincero com vocês. Nos tempos em que nós estamos, é exigente perseverar. Estou mentindo? Não, é muito exigente. É muito exigente para todos nós, o clero, a igreja, para todos nós, povo de Deus. É exigente perseverar. Mas o segredo está no tema desse nosso encontro. Mas recebereis a força do Espírito Santo para serdes as minhas testemunhas. Agora eu vou mudar, desculpa aí, São Lucas. Né, o Senhor traduziu aí a frase de Jesus, que foi contado pelo Senhor, pelos apóstolos para o Senhor escreveu aí nos Atos dos Apóstolos. Então Jesus vai dizer assim, mas todo aquele que for cheio do Espírito Santo, da força do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Aqueles que perseverarem no batismo no Espírito Santo, esses perseverarão até o fim e serão salvos. Pode aplaudir, eu sei que você quer aplaudir. E eu dou essa liberdade porque eu aprendi com o Padre Jonas assim. O Padre Jonas sempre dizia, se você aplaudir é porque você entendeu. O aplauso não é para mim, por isso que eu fico tranquilo quando aplaude. É porque você entendeu, aquilo ali que foi falado te tocou. Então, nós precisamos perceber que o caminho que devemos fazer é o caminho de perseverança no Espírito. Isso nos levará uma vida no
Espírito. Vai nos fazer experimentar uma vida no Espírito. Então, vai agora nos Atos dos Apóstolos, para a gente entrar de cheio no meu tema, que eu só incrementei. No capítulo 1, você pode abrir, não é? No versículo 12. Atos 1, 12. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém, à distância da caminhada num dia de sábado. O que tinha acontecido? Jesus ascendeu aos céus. E aí ele tinha dito, não saiam de Jerusalém até que se cumpra a promessa. Qual é a promessa? Recebereis a força do... Eu expliquei de manhã o que é essa força, é o batismo no Espírito Santo. Então não sai de Jerusalém. Eles saíram do Monte das Oliveiras e andaram 1000 metros, o que 1 quilômetro, né? Em dia de sábado. Então eles andaram, né, nesse 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. Como se chama essa sala de cima? Cenáculo. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota, Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Nós nunca podemos sair do cenáculo. Nós nunca podemos sair do cenáculo. Nós precisamos permanecer no cenáculo. A gente sai para fazer o nosso trabalho, a gente sai para ir em missão, como é o meu caso. Eu sou missionário, viajo muito, não sei nem quantas vezes eu viajei esse ano. Eu saio, mas eu volto para o meu cenáculo. E, inclusive, a santa que foi canonizada há alguns dias atrás pelo Sumo Pontífice, o Papa Francisco, Santa Helena Guerra, nosso Senhor revelou a ela que precisaria se levantar no mundo um cenáculo permanente e universal. E o que eles faziam neste cenáculo, junto com a Virgem Maria? Viviam uma expectativa da promessa e suplicavam a vinda do Espírito Santo. Então, meus queridos, minhas queridas, nós precisamos olhar para a Virgem Maria como sendo aquela que nos tempos finais nos chama para perto dela, para dizer a mim e a você, não parem de suplicar a presença do meu divino esposo. Não parem de suplicar a presença do meu divino esposo. Nunca se sintam prontos, nunca se sintam plenos. Vocês sempre precisam de mais. Vou te dizer uma coisa que um santo muito mariano dizia. Um santo muito mariano chamado Bernardo de Claraval. Já ouviram falar dele? Sim, São Bernardo de Claraval é tremendaço. Eu amo São Bernardo. Inclusive, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, foi ele que proclamou. Ele foi visitar uma catedral dedicada à Virgem Maria Imaculada, e ele foi da porta da igreja, ele se ajoelhou pela primeira vez, olhando para a imagem, quase em êxtase, e gritou, ó clemente. Aí ele levantou, andou mais um pedacinho, ajoelhou de novo, ó piedosa. E quando ele chegou diante dela, ele, ó doce Virgem Maria. Isso foi acrescentado à Salve Rainha. Mas quem disse foi São Bernardo de Claraval. Sabe o que Bernardo de Claraval dizia? Sabe por que muitas pessoas abandonam a igreja ou cometem escândalos na igreja? Porque na igreja existem muitos canais
e poucos reservatórios. Eu confesso para vocês, se eu fosse só canal, eu já tinha escandalizado. Porque o canal seca, a água passa, é só para aquele momento. Mas o reservatório ele tem que transbordar para que o canal leve a água até o lugar que ela deve chegar. O que ele está dizendo com isso? Nós temos na igreja muitos canais e poucos reservatórios. Ele está dizendo assim, nós precisamos permanecer, nós precisamos perseverar, nós precisamos estar junto com a Santa Mãe de Deus até o último instante, perseverantes na oração com Maria, para nós não escandalizarmos, para nós não abandonarmos a igreja, para nós não chegarmos à apostasia da fé e da verdade, para que nós não permitamos que o amor esfrie no nosso coração, mas pelo contrário, o meu coração tem que queimar de amor por Jesus e pela humanidade, cada novo dia, cada novo instante. Mas para isso eu preciso ir para o cenáculo e perseverar na oração com a Virgem Maria. Gente, aqueles homens que estavam com ela ali foram aqueles homens que abandonaram Jesus na hora derradeira, na hora do sofrimento, na hora da dor. E Jesus falou com eles, confirmou-os, apareceu para eles, deixou a paz, falou sobre o reino. Nós ouvimos ali o texto de manhã, ele falou durante 40 dias sobre o reino com eles, ele apareceu, ele fez coisas maravilhosas, ele foi lá e falou, Pedro, meu querido, eu já tinha te avisado, mas se preocupa não, tu me amas, e aí cura o coração de Pedro, apacenta as minhas ovelhas, confirmou, mas ele disse, não saiam de Jerusalém, até que venha o cumprimento da promessa. Deixa eu dizer para você, se você está fragilizado na sua vida de oração, se você está com dificuldade de rezar, eu digo para você, você está precisando de um batismo no Espírito Santo. Se você voltou a certos pecados que você tinha abandonado, você está precisando de batismo no Espírito Santo. Se você está com dificuldade de perseverar na conquista das virtudes, você está precisando de batismo no Espírito Santo. Se você se deixou manipular pela mídia, pelas ideologias deste tempo, somente o batismo no Espírito Santo para subjugar a sua mente a Cristo. Gente, nós estamos num tempo tão exigente que somente o batismo no Espírito Santo, a força do Espírito Santo para nos libertar. Uma vez eu dizia para o Padre Jones, quando começou aquela saga Harry Potter, ensinando bruxaria para as crianças. Eu falei, e agora, Padre, o que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, a gente precisa batizar as crianças no Espírito Santo, só isso. Porque o batismo do Espírito Santo é suficiente. Tudo parece tão inocente, é tudo muito bonitinho, mas eu vou dizer para você como padre, no Brasil, tem crescido no meio dos jovens que foram esses influenciados por essa geração, uma busca pelas falsas doutrinas vinculadas a ocultismo e magia, neste tempo, tá? Assustadoramente. Jovens que eu vi dentro da igreja, hoje estão nessas seitas. Porque, inofensivo, que bonitinho lá, o maguinho, gera curiosidade, fica registrado na mente, vai lá no YouTube, procura saber, depois vai lá no pirlim-pim-pim, lá do culto que eles fazem, acha muito legal e entra nessa. São os sinais que nós precisamos ser preservados se a gente não vai buscar o Espírito Santo, se nós não permanecemos no cenáculo, se nós não ficamos com a Virgem Maria no cenáculo. Eu sei que o povo de Portugal, o povo desta terra é um povo mariano, amém? Vocês me ensinam muito a amar a Virgem Maria. E deixa eu dizer, tem uma promessa sobre essa terra, feita por Nossa Senhora no dia 13 de julho. Posso declarar?
Nossa Senhora disse no dia 13 de julho aos pastorinhos: em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. E graças a Deus, eu queria aqui, em nome do Brasil, agradecer a Portugal por ter levado a fé católica para nós. Sabe por quê? Porque eu acredito que, como Portugal, nós também guardaremos o dogma da fé junto com vocês, porque foi daqui que nós fomos abençoados pela fé católica. Glória a Deus! Meu Deus! A gente é junto, nós somos, não é? Vocês foram, a gente vem, é uma coisa linda a gente compartilhar dos dons que Deus tem nos concedido, amém? Glória a Deus, pode aplaudir essa verdade. Por isso eu digo, Hosana, Hosana, Hosana Portugal. Segura na mão desse seu irmão e diga assim: a Virgem Maria, a nossa mãezinha, disse aqui nessa terra, onde nós estamos, que nós, balança a mão desse irmão, nós, portugueses, brasileiros, meu Deus, os países da África que falam Portugal também, que fala português, nós conservaremos o dogma da fé, nós conservaremos até o fim. Mas a palavra é perseverança. Amém? Se não houver perseverança na oração, se não houver perseverança no cenáculo, a gente vai sucumbir nesta geração, não é? Como muitos já sucumbiram, e aqui, quando eu falo muitos já sucumbiram, não estou falando assim com condenação, estou falando com muito amor, que eu quero ir atrás deles, né? Eu quero ir atrás deles, a minha alma é ardente pela salvação das almas. Teve uma vez que eu tive a graça de cuidar de um povo que Deus me confiou por 15 anos, numa cidade. E era a cidade mais violenta daquela região, daquele estado. Por semana, 4 jovens eram assassinados. E tinha uma gangue que estava matando esses jovens. E eu falei para Jesus: eu quero o chefe da gangue na minha frente. Eu quero olhar nos olhos dele para dizer para ele o quanto que o Senhor o ama. O quanto o Senhor tem um projeto para ele. O tanto que o Senhor quer fazer uma obra tremenda na vida dele. E fiquei pedindo a alma daquele rapaz. Vem que ele vem, que ele vem. Eu tentei ir pelos meus meios, não é? Mas não consegui. Mataram ele num assalto. Fiquei arrasado. Falei: puxa vida, Jesus, o Senhor não me deu oportunidade de falar do amor de Deus para ele. A Nilza, nessa época, trabalhava lá nessa cidade, na Missão da Canção Nova. Era tão bom, eu pregava, celebrava a missa, os jovens eram tocados, eu ficava até 1, 2 horas da manhã atendendo confissão. Das conversões. Eram 200 jovens no meio da rua, sem conseguir entrar dentro da nossa casa de evangelização, querendo Deus. E aí passou um tempo, eu estou lá, na Canção Nova, pregando o PHN, terminou o PHN, era a última missa, eu desci, um pouquinho de gente ali, né, um pouquinho assim, pocão, querendo abraçar, tirar foto, aquelas coisas todas, fiz tudo que eu tinha que fazer, sobrou uma criatura. Quando eu olhei para ele, eu falei, Aí a família veio e disse para mim: o senhor pode conversar com ele? Eu falei: posso. Aí eu falei: você quer conversar comigo? Porque também, se não quiser, não é difícil. Não quero. Aí eu falei: vou fazer o seguinte, vou passar o braço no seu ombro, assim, vou colocar o braço no seu ombro, para que as pessoas vejam que eu estou conversando com você e a gente consiga ir até o fim da nossa conversa. Era um dos jovens da gangue. Era o vice-presidente. Era o vice-presidente. Jesus ouviu a minha prece, porque quando eu recebi a notícia que o chefe da gangue tinha morrido, a primeira coisa que eu fiz foi celebrar uma missa na intenção dele, né?
na última hora, Deus dá as graças da misericórdia, né? Mas eu celebrei, ali eu celebrei a missa para ele. Tá, e aí esse jovem veio, aí me relatou tudo, eu ouvi, eu falei, por que você está aqui? Ele falou, eu preciso mudar de vida, o senhor pode me ajudar? Posso te ajudar? E fui conversando, chegamos lá na porta da minha casa. Aí eu olhei para ele, o olhinho dele estava cheio de lágrima. Eu falei assim, filho, você está arrependido dos seus pecados? Diante de tudo que você me contou? Ele disse, eu estou. Você quer se confessar? Ele disse, eu quero, padre. E aí, eu atendi aquela confissão. E pude colocar a mão na cabeça dele, pronunciar a fórmula de absolvição e saber que todos os pecados dele foram perdoados naquele momento. Só que ele estava foragido da polícia. Aí eu adotei ele, né? Meu filho. Então, todos os dias ele ia lá em casa, foragido da polícia. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas eu, padre, não posso obrigá-lo a se entregar. Eu preciso levá-lo à consciência que ele precisa se entregar. Mas obrigá-lo, não. Então, esses dias, que deve ter dado mês, que ele ia todo dia lá em casa, eu falei, espero que a polícia não venha aqui. Eu consegui alcançar o coração dele e ele se entregou. Pagou a pena. Eu tenho as cartinhas dele até hoje, guardadas lá em casa. Se você ler as cartinhas que ele escrevia para mim da prisão, você não acredita que ele tinha sido do crime. As declarações de amor, a gratidão, a entrega a Deus. Quando ele saiu, a Nilza estava lá. Eu celebrei uma missa de ação de graças. Foi um negócio assim, tinha jovem pendurado pelas janelas. Era algo extraordinário. Fui brincar de espiribol, quebrei o pé. O tornozelo, polifratura da fíbula. Fiquei 3 meses afastado. Nesse período, a família me mandou uma mensagem dizendo, o Rafael sumiu. Aí eu falei, já sei o que aconteceu. Deus perdoa sempre. O homem de vez em quando. Então, aqueles que ele estava envolvido, ao verem a mudança dele, queriam cobrar, e cobraram o preço da vida. 11 dias depois, o corpo dele foi encontrado carbonizado. E era a época do Orkut, então eu tinha uma fotinha com ele, e aí eu coloquei a nossa fotinha no Orkut, e disse assim, Rafael, enquanto todos te procuravam, Deus já havia te encontrado. Enquanto todos te procuravam, Deus já havia te encontrado, porque eu sei que Deus o encontrou. Porque eu sei que Deus perdoou os pecados dele. Porque eu sei que Deus preparou ele, pelo menos para o purgatório. E um dia, eu vou poder abraçá-lo de novo lá no céu. Porque eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu orei por ele. Eu apresentei Jesus para ele. Eu abracei com compaixão. Eu olhei nos olhos dele com compaixão. Eu o acompanhei naquele período de risco com muita compaixão. E eu tenho certeza que a compaixão misturada com o batismo no Espírito Santo, que ele recebeu fogo. Minha mão não é pequena não, tá? Na cabeça dele. Ele foi batizado no Espírito Santo. Aquilo fez a transformação que ele precisava. Eu mostrei para ele que ele era filho de Nossa Senhora e ensinei ele a rezar o terço. E eu tenho certeza que este jovem está diante de nosso Senhor. Nós talvez não tenhamos tido esse nível de experiência, esse nível de perdição, mas Paulo vai dizer, quem está de pé, cuide para não cair. E é por isso que hoje eu e você temos que entender, o chamado desta tarde é,
Perseverem na oração com a Virgem Maria. Perseverem no cenáculo com a Virgem Maria. Não há possibilidade, meus queridos, de nós permanecermos imunes, ilesos deste mundo mau, desses ares contaminados, de tudo que nós temos visto na nossa geração, tocado na nossa geração, todo esse avanço do mistério da iniquidade, nós só perseveraremos guardados no imaculado coração da Virgem Maria, no cenáculo permanente do coração da Virgem Maria, e assim nós honraremos o que ela disse. O dogma da fé não desaparecerá de Portugal, ele será conservado, ele será conservado por nós, mas nós precisaremos ficar com ela no cenáculo. Você precisa suplicar, reza durante o dia muitas vezes, aquela jaculatória que eu rezei. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A gente tem que pedir essa graça. Eu trouxe aqui, mas não vai dar nem tempo não, porque o Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Grignon Maria de Montfort, isso aqui é uma riqueza. Tá, você não quer fazer a consagração, não tem problema, leia. Isso aqui é tão importante que o diabo escondeu durante séculos esse livro, depois que ele foi achado. Ele vai dizer assim: quando o Espírito Santo, seu esposo, encontra Maria numa alma, expressa-se, e nesta adentra sem reservas. Meu Deus, olha isso, gente. Quando o Espírito Santo, número 36 do tratado, quando o Espírito Santo, é seu, tá, meu filho? Peguei emprestado lá. Ele está aqui me filmando, é seu. Está até marcadinho aqui, ó. Eu esqueci de trazer o meu. Quando o Espírito Santo, seu esposo, encontra Maria numa alma, apressa-se, e nesta ele adentra sem reserva. Olha o que São Luís vai dizer. Ele se dá a si mesmo generosamente àquela alma, o Espírito Santo. E isto de acordo com o lugar ali dado à sua esposa, a Virgem Maria. Uma das principais razões pelas quais o Espírito Santo não opera milagres espantosos nas almas é o não lhes encontrar uma união suficiente próxima com sua esposa fiel e inseparável. A Virgem Maria, digo esposa inseparável, pois desde o momento que o amor substancial do Pai e do Filho tomaram Maria por esposa, a fim de formar Jesus, o cabeça dos eleitos, e este nos eleitos, o Espírito Santo nunca a deserdou, pois ela sempre lhe tem sido fiel e fecunda. Meu Deus! Que mistério, que mistério, que mistério é esse? Inclusive, São Luís Grignon Maria de Montfort vai dizer, né? Deus, quando quer fazer uma alma muito santa, Ele a faz muito devota da Virgem Maria. E como que a alma devota à Virgem Maria se torna tão santa? Não é a Virgem Maria que santifica, é o esposo dela. É exatamente o que São Luís está dizendo, é o Espírito Santo. Porque quando ele encontra uma alma devota dela, aí ele faz a obra que é necessária. Ali o cenáculo acontece. Nós precisamos entender esse chamado. Eu e você precisamos perseverar no cenáculo com ela. E deixa eu te dizer, aqui em Fátima, eu sempre descubro que o andar de cima, agora estabelecido por nosso Senhor, é o Imaculado Coração da Virgem Maria. Ali é o cenáculo. Eu já rezei muitas vezes lá no cenáculo em Jerusalém, meu Deus, já fiz extraordinárias experiências lá. Mas todos os dias na minha casa, quando eu me volto para ela e entro no coração dela, eu estou no cenáculo. E ali ele se comunica a mim. E ele se comunicará a você.
o fogo não pode apagar a gente. Nós temos visto um recuo, muitas vezes, do Espírito Santo em tantos lugares, mas nas nossas almas ele não pode recuar. E nós temos que ter coragem de reativar os nossos grupos de oração. Nós temos que ter coragem de voltar a reunir-nos, ainda que você reúna só na sua casa, mas reúna para rezar, reúna para clamar o Espírito Santo. Porque eles estavam reunidos com a Virgem Maria no cenáculo. E ali foi onde Deus enviou o Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado. Dá um sorriso lindíssimo para essa pessoa. Diga para esse irmão, para essa irmã, você entendeu? Entendeu? Precisa ser mais claro? Ainda mais nós, fala para ele, ainda mais nós, que a nossa mãezinha falou na nossa língua, ainda mais nós temos consciência desse cenáculo. O Imaculado Coração de Maria. Foi por isso que agora eu que estou falando para vocês, foi por isso que quando Nossa Senhora revelou que Jacinta e Francisco iriam morrer logo, e Lúcia ficou tristezinha, Nossa Senhora disse para ela, não se entristeça, porque eu preciso de você para ensinar ao mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E você nunca estará sozinha. O meu coração será sempre o seu refúgio e o caminho mais certo de chegar a Deus. Ah, meu Deus do céu, esse é o cenáculo. Esse é o cenáculo, fica de pé. Eu só queria ler, antes da gente rezar, um relato para você. Possivelmente você já tenha conhecimento desse relato, mas eu quero que eu preciso lê-lo. Vocês já ouviram falar da Pat Mansfield? Sim, uma das jovens que estavam lá no avivamento, né, no renovamento, quando o Espírito Santo foi derramado no cenáculo, ou melhor, lá em Duquesne, na universidade dedicada ao Espírito Santo. Neste livro que ela escreveu, o relato do acontecimento, ela traz um testemunho de uma mulher chamada Anne Mary. Ela morava numa aldeia ali na região da antiga Iugoslávia, aquela região ali. E ela disse assim, quando os habitantes da aldeia, essa aldeia, isso aqui aconteceu no século XII, quando os habitantes da aldeia se viam em risco de morrer de fome, em consequência da onda de frio que arruinou as suas colheitas, eles decidiram orar a Deus pedindo a sua intercessão. Uma senhora de belas feições, que não se identificou, nem disse de onde vinha, apareceu na montanha e ensinou-lhes a implorar o Espírito Santo. Uma senhora. À medida que eles iam seguindo as instruções dela, todos eles receberam plenamente o Espírito Santo e os variados dons carismáticos, tais como discernimento, profecia e o dom de falar em línguas. Eles também experimentaram o crescimento das graças santificantes do Espírito Santo, principalmente do amor. O amor esfriará no coração de muitos, porque a iniquidade, a anomia, olha só, principalmente o dom do amor. Naquele inverno, o pão foi cozido com farinha sagrada, e as suas provisões duraram milagrosamente até a colheita do ano seguinte. Não morreram de fome. As dádivas carismáticas do Espírito Santo manifestaram-se às sucessivas gerações de habitantes da aldeia. Eles não tiveram consciência de quão rara era a sua experiência carismática, que não se repetia nas demais aldeias, das quais a sua era distante e muito isolada. Anne Mary descreve o quanto eram eficazes o poder da oração e a presença do amor de Deus tão fortes, que dispensava a necessidade de prisões, não tinha crime, e também de hospitais. Quando alguém adoecia,
a vila inteira se unia na oração até que a cura acontecesse na vida daquela pessoa que estava doente. As famílias recebiam com regozijo os novos filhos que chegavam. Não havia divórcio. A paz e o amor reinavam. A missa dominical era a gloriosa celebração da presença de Jesus no meio da comunidade. E era seguida pela partilha entre todos da comunidade que tinham um sentimento de irmandade. A Bíblia era lida nos lares. As crianças eram ensinadas a viver sob o poder do Espírito Santo. Quem ensinou essa aldeia a rezar ao Espírito Santo? Uma mulher que apareceu numa montanha. Quem é essa mulher? A Virgem Maria. Feche os seus olhos, ou melhor, olha para ela. Vou ficar aqui pertinho dela. Nós vamos cantar pedindo que ela nos ensine a rezar no Espírito, que nós sejamos preservados. Eu peço, Nossa Senhora, por favor, que eu seja preservado da apostasia da fé e da verdade. Que eu seja preservado daqueles sinais que o apóstolo Paulo disse dos últimos dias. Que eu não abra os meus ouvidos para as falas falsas, errôneas, que muitas vezes são proclamadas. Mas que no seu coração imaculado, no cenáculo, eu aprenda a rezar todos os dias ao Espírito Santo. E eu seja batizado no Espírito Santo. Mãe, eu quero entregar a cada um desses filhos e dessas filhas que a senhora me confiou nessa tarde. Os que estão aqui e os que acompanham de casa. Eu confio agora à senhora e os coloco dentro do cenáculo do seu imaculado coração. Ensina a nós como ensinastes a Francisco, a Jacinta, a Lúcia, como ensinastes ao povo dessa aldeia. Ensina-nos a suplicar o Espírito Santo. Ergue as suas mãos na direção dela e peça: mãezinha, me ensina. Me ensina, me ensina. Eu quero ficar sempre no seu coração imaculado. Eu quero orar sempre no cenáculo do seu coração. Eu quero viver sempre essa graça de estar no cenáculo todos os dias e ser cheio do Espírito Santo. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Mais uma vez, reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Com as suas mãos direcionadas a ela, vai orando em língua, solta a sua voz. Enquanto você ora,
A imagem que me veio enquanto nós estávamos cantando é como que se o coração dela fosse se fibrilando. E desse fibrilar, ondas de graças iam na nossa direção, iam nos tocando, gerando reavivamento espiritual na nossa alma, reativando carismas que nós enterramos, curando doenças que nós trazemos, realizando na nossa vida uma obra extraordinária, especialmente concedendo a mim e a você a graça da perseverança. Então vai orando, ora, aumenta o volume da sua voz.